Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos hoje aqui a honra de receber dois convidados muito especiais aqui, além da Kelly, que está aqui fazendo a tradução para nós. Muito obrigado por você estar aqui nos ajudando. Nós estamos recebendo aqui hoje um trabalhador da Bosch, que chama-se Everton, e um trabalhador da Renault, que chama-se Tiago. Ambos são PCDs, né? Eles não têm audição, são surdos. E no sábado agora é um dia de reflexão, é um dia para nós pensarmos na condição dessas pessoas. Vou falar no geral, né? Porque não é um dia de trabalhador, é um dia da pessoa com deficiência auditiva, certo? Mas nós fizemos questão de trazer esses dois trabalhadores aqui hoje, porque é um dia de se pensar como é que estão as políticas públicas para este público, para essas pessoas. E nada melhor do que ouvir diretamente deles. Quais as dificuldades que eles enfrentam, como está o dia a dia deles dentro da fábrica. E eles também vão falar para a gente, daí, fora da fábrica, como que é a inclusão na cidade, em todas as atividades que eles frequentam, se vão para a aula, enfim. Tanto na fábrica como na vida social deles. Tá? Então, a gente vai começar agora. E hoje eu vou falar mais devagar, para que a gente possa dar a oportunidade da Kelly transmitir aqui. Eu vou fazer perguntas também bem curtas para facilitar tudo. Tá? Então, vamos começar. Vamos conversar, então, com o Tiago da Renault, do Brasil. Tiago, como é o seu dia a dia dentro da fábrica? Você tem alguma dificuldade para realizar o seu trabalho? Se sente incluído dentro da fábrica? Então, olá, obrigada pelo convite primeiramente, né? Eu trabalho aqui na Renault já faz algum tempo. Lógico, passei por algumas dificuldades. Consigo ver que há uma falta de acessibilidade, né, para as pessoas que são surdas. Falo pelos surdos em geral aqui, né? Por exemplo, alguns chefes acabam utilizando a máscara, né? Como nós utilizamos muito a leitura labial, para nós fica mais difícil, né? Agora, por causa dessa pandemia, entender de um modo claro as nossas atividades. Porque a gente não tem a visualização ali da boca dele para que a gente possa entender melhor, né? E poucos deles sabem a Libras. Então, isso dificulta bastante. Esse eu acho que é o maior problema aqui no momento, né? Mas alguns, a gente sabe que não pode, né, abaixar a máscara, porque há um perigo real, né? Mas esse tem sido um problema muito grande aqui para nós. Talvez seria melhor, né, ter uma acessibilidade, por exemplo, uma máscara que tem um recorte de plástico, que possa visualizar a boca da pessoa, né? Uma ótima ideia. Pois é, também nós temos a falta de acessibilidade no ambulatório aqui, né? Que também não tem intérprete. Por exemplo, o surdo, quando está com alguma dificuldade, acontece alguma coisa aqui, é importante ter essa acessibilidade de um intérprete junto, né? Para que ele possa entender. Porque como que ele vai prescrever ali o que você está falando, sendo que ele não te entende, ou eu não entendo o que ele está dizendo? Eles tentam se adaptar usando gestos, a escrita, mas assim, não é um entendimento claro, né? Vai que, por exemplo, eu falo para ele que estou sentindo alguma coisa, ele entende errado e me prescreve uma medicação totalmente errada. Vai que ele não entende que aquele é o meu problema, ou aquela é a minha dor, ou que eu preciso de uma cirurgia ou não. Então, essa falta de acessibilidade tem sido bem complicada, sabe? Principalmente com relação a isso, né? Que pode prejudicar a pessoa que é surda, porque pode haver uma prescrição de medicamento errado ou de uma cirurgia errada, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente sofre aqui. Mas também, uma coisa que eu tenho percebido bastante
é a acessibilidade que tem o sindicato, né? Porque ele se preocupa muito com as pessoas que são surdas. Eles nos auxiliam com relação a perguntas, dúvidas. Também eles acabam interagindo com a gente e explicando o que está acontecendo no geral, né? Eles têm essa responsabilidade. E às vezes a gente consegue também, a gente tenta ali resolver junto, né? Tentar conversar para resolver junto qual que é o melhor modo para ter essa acessibilidade para o surdo, né? Porque, por exemplo, o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno é muito mais complicado, né? Porque não existe ali uma... Às vezes precisa pedir para alguém vir para auxiliar um surdo. E às vezes é alguma coisa de emergência, né? Então, às vezes eu preciso sair da minha casa, né, e ir também fazer essa mediação ali, porque há muitas pessoas que querem ajudar, mas ainda falta esse tipo de acessibilidade. Eu acho assim que é importante a gente discutir isso. E o surdo trabalhando sozinho não tem como, ele precisa da ajuda de todos, né? Para que todos podemos nos comunicar, se tornar mais fácil. Na Renault, nós como surdos temos dificuldades na Renault, no meio de trabalho, em todos os lugares. Então a gente tenta lutar para que a gente consiga ter uma acessibilidade maior, né? Principalmente com relação à nossa língua, ter um intérprete, por exemplo, um intérprete fixo, né? Aqui, para que possa conseguir, né? Para que os intérpretes, por exemplo, aqui na Renault, não têm essa acessibilidade para o surdo, né? Então, às vezes, os surdos acabam me perguntando, não teria como fazer isso, não teria como conversar. E daí, às vezes, acaba dificultando o meu trabalho em si, né? Porque daí eu tenho que ir lá auxiliar e eu não consigo fazer o meu trabalho plenamente porque eu preciso ficar saindo da minha área, né? É um pouco difícil. Quantos PCDs com deficiência de audição tem na Renault trabalhando agora? São em torno de 150, mais ou menos. Nossa, é um número imenso. Eu acho que esse número, ele por si só já define a necessidade de ter um tradutor, um em cada turno, para poder estar o tempo todo com esses trabalhadores, né? Quando fossem até o ambulatório, ou para uma dúvida no que vai fazer em relação ao seu líder ali. É um número muito expressivo, é um número grande de trabalhadores. Realmente temos que lutar muito, né, Eberton, para ter esse acompanhamento. Vocês necessitam mesmo. E o número justificaria, né? E também, Jensi, só complementando, Sim. lá no ambulatório, já aconteceu de eu estar gripado, de eu sentar na cadeira, daí muitas pessoas, eu fiquei por último ali, né, do atendimento, eu falei assim, poxa, para a secretária, né, eu falei assim, poxa, eu estou esperando bastante tempo aqui, por que está demorando tanto? Chamaram várias pessoas, e assim, na verdade, o que aconteceu? Eles tinham chamado o meu nome, e eu não escutei, e daí foram passando na frente, eles acharam que eu não estava ali, mas eu falei, mas poxa, eu sou surda, você tinha que ter me avisado que estava chamando o meu nome. Não é simplesmente gritar. Eu não tive nenhum tipo de acessibilidade nesse sentido, né? Porque estavam gritando, mas eu não escuto. Daí eu observei as pessoas ali passando na minha frente, passando na frente, daí que eu resolvi perguntar e falei assim, poxa, eu sou surdo. Daí me deixaram por último da fila, sendo que eu tinha chegado primeiro, né? Mas não foi uma culpa minha, foi uma culpa do médico que estava gritando só o meu nome e não veio avisar, né? Então foi muito, muito difícil, assim, sabe? Porque eu acabei ficando bastante tempo ali e daí não tem acessibilidade visual, por exemplo, meu número, Sim. ou, por exemplo, com relação à audiometria. Por exemplo, aqui tem uma TV para a gente ter mais acessibilidade às informações, né? Lá não existe isso. O médico, ele vê o nome e ele grita para você entrar.
Seria bom, assim, uma acessibilidade simples para terminar com esse problema seria ter essa visibilidade visual para nós, né? Uma senha já ajudaria bastante. Mas eu já tentei várias vezes dar essa indicação para eles, mas infelizmente sem nenhum resultado. Eu acho bem importante, né? Porque a gente fica aqui entrevistando várias pessoas, falando de política, de inclusão, né? Das leis que regem, tanto em relação ao trabalho, como também em relação à sociedade. Agora, é muito importante colocar vocês aqui para que vocês possam contar para a gente. Essa foi a intenção hoje. Ouvir diretamente da oportunidade de vocês se expressarem aqui. Porque, com certeza, muitos trabalhadores PCDs vão assistir, até porque a gente conta que vocês divulguem esse programa de hoje. E, assim, vocês vão estar sempre aqui com esse canal aberto para vocês virem aqui e poder expor o que vocês precisam, tá? A Live SMC vai estar sempre, pelo menos a Live SMC, ela vai trabalhar aqui dentro de uma inclusão para que mulheres, PCDs, os trabalhadores, todos possam vir aqui, e aqui é um espaço para vocês se expressarem, para todos poderem ter voz, né? Vamos agora aqui para o Everton. Depois eu vou continuar com mais algumas questões, só para ficar mais dinâmico aqui, né? Obrigada por estar participando também, por ter aceitado, tá, Everton? Como que é o seu dia a dia lá na Bosch? Obrigada pelo convite. Tenho dificuldades também, não é fácil. Mas, assim, eu consigo me comunicar com o meu gestor, né? Porque um pouco com Libras. É um pouco difícil, assim como o Thiago falou, né? Com relação à máscara. Mas nós, como grupo, a gente normalmente acaba se comunicando pouco, né? Mas a gente usa a escrita, mas eu tenho uma certa dificuldade também com o português, porque a gente é difícil é diferente da nossa língua, a estruturação, né? Então, mas a gente acaba se adaptando ali através da escrita. Mas quando o chefe começa a conversar comigo e me explica na língua de sinais, fica bem mais claro. E daí eu entendo o contexto em si do que foi escrito para mim, sabe? Essa interação para mim dentro aqui da Bosch com o meu chefe direto, né? Que é essa interação, essa comunicação que ele consegue me explicar ali, tenta se esforçar na língua de sinais, isso é um privilégio, né? Eu tenho conseguido entender. Mas, lógico, tem várias coisas aqui que precisam ser mudadas também, né? Assim como o ambulatório, que às vezes é muito difícil a gente conversar. Às vezes meu chefe precisa ligar lá, dizer o que está acontecendo comigo, para depois chegar lá e ter uma consulta, sabe? E às vezes você fica ali, tenta explicar, daí eu falo assim, olha, meu chefe ligou aqui explicando. Daí às vezes eu vi meu chefe ligando e o médico falou assim, não, ninguém ligou aqui para explicar nada. Daí é um pouco difícil essa questão de acessibilidade, sabe? Mas nós somos surdos, precisamos ter um pouco mais de paciência, mas que é difícil, é muito difícil mesmo. E também, Pode falar. uma outra dificuldade, né, que a gente tem bastante é com relação a quando a gente precisa conversar com outros turnos. Por exemplo, preciso que aquele turno para avisar que falta isso, isso e isso, sabe? Daí eu peço para o meu chefe mandar mensagem. Mas seria interessante se as pessoas soubessem, né, um pouco de Libras, para ter essa acessibilidade, ou ter um intérprete fixo ali que consiga explicar dessa forma para a gente, né? Ok. É só a gente ouvindo mesmo esses meninos para saber, para ter aqui uma noção, né, das dificuldades do dia a dia deles. E parece tão óbvio a necessidade de um intérprete fixo dentro das empresas. A partir do momento que existe uma cota, existe uma legislação e que eles precisam, né, eles contratam o PCD, e como é uma outra língua, hoje eu entrevistei aqui um sindicalista de Osasco. Eles têm lá em Osasco um trabalho muito avançado em relação
a inclusão e a proteção da pessoa com deficiência. E veja só, ele estava comentando comigo que Libras é a segunda língua brasileira. Nós falamos o português, que é a língua brasileira, e a segunda língua é Libras. Então, é muito importante. É muito importante. Você não se comunica com o PCD, com questões, com falta de audição, sem a língua de sinais. Eu, por exemplo, aqui, se não tivesse a intérprete, esta entrevista aqui seria impossível, porque eu não entendo. Então, é a mesma coisa que eu chamar os dois aqui para fazer uma entrevista e não chamar a intérprete. Não existe. Então, eu imagino que vocês vão se adequando no dia a dia, tentando, mas podia ser mais fácil, né? É como se vocês tivessem a obrigação de se encaixar ali. E não é verdade. Vocês precisam ser acolhidos, né? Você não tem que sofrer para trabalhar, né? Tem que ser reconhecido. Os trabalhadores, que vocês têm direito a esse posto de trabalho e têm direito a ter todo tipo de recepção, de inclusão, e se sintam tão confortável como os outros. E que daí, sim, o desconforto que atinge a todos, ok. Né? Que a gente sabe que nada é 100% dentro de uma fábrica. Mas quando você não consegue se comunicar, tudo fica ainda mais complexo. Eu acho que eles queriam falar alguma coisa, não queriam os dois? Tive a impressão, olha só, eu tive a impressão que eles queriam falar. O Everton falou assim, eu fiquei pensando nisso que você falou, realmente, né? Talvez seria interessante, por exemplo, começar aprendendo, né, Libras, né? Um pouco. Porque o contato diário com a pessoa que é surda, você acaba aprendendo bastante. Mas, por exemplo, que nem a gente, né, que precisa ter reuniões diárias, né? Para o sindicato, mas a gente tem um contato não muito sempre um contato, né? Mas, por exemplo, no dia a dia seria importante as pessoas saberem Libras, né? O Thiago também, percebeu que aqui na Renault, se tivesse um só intérprete, fosse o mesmo, por exemplo, por anos, digamos assim, né? Talvez ele ficaria cansado, né? Pelo fato de ser todos os dias, né? Mas, por exemplo, se tivesse 3, 4, que tivesse um rodízio entre eles, né? Conseguisse mudar isso, nossa, seria diferente, né? Porque a pessoa, ela acaba adquirindo ali um certo conhecimento da área em si, né? E também não ficaria enjoada de estar numa empresa, né? Como intérprete. Lógico, né? Com relação de remuneração, né? Os surdos, eles percebem que há uma certa evolução na vida das pessoas, né? Mas não em questão, por exemplo, de dinheiro, focado no dinheiro, mas sim focado em informações. Por exemplo, eu percebo assim que algumas pessoas elas ficam cansadas. Por exemplo, dentro da empresa, há pessoas que sabem Libras, mas aí porque a empresa não quer contratar um intérprete, pede o auxílio dessas pessoas. Mas imagine só, ela tem que fazer o trabalho dela e ainda dar acessibilidade para o sendo que não é a obrigação dela fazer isso. Claro. Às vezes acontece muito isso e a pessoa acaba ficando cansada, porque ela precisa fazer o trabalho dela normal, porque ela foi contratada, é o trabalho ali da produção e ainda da acessibilidade. Então agora imagina, isso é um problema muito grave aqui, que tem aqui na Renault. É muito sério. E nem é um problema assim só da Renault, né? Pelo que o Everton falou, pelo que a gente acompanha, é um problema generalizado no país. Eu queria, para a gente finalizar aqui, ouvir dos dois, né? A gente já entendeu as dificuldades quais são dentro da fábrica. Eu quero... Ele quer falar alguma coisa? Só interagiu. Tá, tá bom. Também assim, no sindicato, por exemplo, que a gente tem 3 intérpretes, né? Que eu percebi que normalmente estão junto com vocês, né? E eu percebo que elas fazem um rodízio, né?
É uma empresa com várias intérpretes, né? Sim, e é bom, porque isso faz com que essa troca não canse, né? A pessoa de ficar dando acessibilidade, né? Isso que é o bom. Talvez a Renault precisaria tomar como exemplo o sindicato, né? E aplicar lá também. Sim. Nossas assembleias, aqui todas as nossas assembleias, elas são, não tem uma porta de fábrica sem ter uma pessoa que possa fazer a tradução, uma tradutora de Libras. Senão você vai falar da proposta para quem? Só para quem está, quem pode ouvir? Não podemos fazer isso, não podemos discriminar. Everton, você quer falar alguma coisa sobre o que ele disse? Sim, aham. Então deixa ele falar. Uhum. Também, com relação ao trabalho dos intérpretes, né? Quando uma pessoa ela aprende Libras, só o fato dela aprender já funciona assim a acessibilidade, né? Lógico, tem muitas pessoas que acham que tem que fazer uma faculdade, que tem que fazer um estudo completo para você poder dar essa acessibilidade, mas não precisa. Você vai aprendendo aos poucos, gradativamente. Por exemplo, o meu chefe aqui mesmo, né? A gente conversa, a gente vai trocando sinais e a gente consegue se comunicar. É, E assim, né? Nós surdos temos que ter paciência também com aqueles que estão aprendendo. sim, e eu percebo, só que isso que não está correto, né? Só que assim, que nem o Thiago tá falando, que às vezes a dificuldade também não é, a gente não pode ficar dependente disso. Que nem ele falou, temos que tomar cuidado, por exemplo, se trocar o chefe, e daí, né? Se vai tirar o chefe da broche, imagine. Daí eu não vou estar adaptado ali, ou a equipe em si não vai estar adaptada, e talvez vai acabar prejudicando isso. Agora, tendo um intérprete, é diferente, porque dá uma acessibilidade. Sim. Só antes de passar a palavra aqui para o Everton, eu só queria fazer um. Por exemplo, assim, o Everton está dizendo que é diferente assim com relação do sindicato, né? O que ele quis passar pro Thiago é que não é uma dependência, mas é um exemplo que as outras pessoas podem tirar, né? Desse chefe dele, que Sim. Então, eu pode posso, falar. eu posso falar? Então tá. Pode. Então, antes do Tiago abordar, eu ia falar isso, não que de dependência, mas eu ia dizer que a gente depende, não só o Eberton, mas todos os PCDs, de uma boa vontade de quem está próximo. E essa, na verdade, eu vou falar a mesma coisa que o Tiago, mas eu fiz outro pensamento. Porque, assim, olha que situações diferentes aqui, que nós temos dois trabalhadores de duas fábricas diferentes. Então, o líder lá do Everton, uma pessoa extremamente ali, humana, acessível, tá. Agora, realmente, não dá para contar que cada um dos PCDs em todas as fábricas se encontre com alguém como esse senhor. Por isso, tem que haver uma política definida, né? Se o colega de trabalho ali, se vocês desenvolvem uma relação, como qualquer pessoa desenvolve, fica mais próxima de alguém, bacana, legal. Mas é importante que seja uma política da empresa ter rodízio, como for melhor, mas intérpretes que facilitem a vida de todos. Porque eu sei como é, acaba que vocês vão dando um jeito, né? Senão não estariam trabalhando todos no Brasil como estão trabalhando. Mas precisam trabalhar com mais tranquilidade, que é o que a gente busca, né? Qualidade para todos os trabalhadores, para os que ouvem, né? A gente está sempre buscando adequar as fábricas, né? Não é adequar as fábricas, a gente busca sempre propor políticas para as fábricas que façam com que os trabalhadores trabalhem de forma com qualidade, né? Trabalhem com dignidade. Mas para a gente encerrar agora, que a gente já está bem esgotado no nosso tempo, eu quero que ouvir dos dois, vou começar aqui pelo Everton agora, rapidamente, como que é fora da fábrica, né? Fora da fábrica, fora do sindicato, como é que é a vida de vocês? Para fazer compras, para tudo. Como é que você se sente em relação a isso? Então,
é um pouco difícil, assim. Tem um pouco fraco, né? A acessibilidade que eles têm. Às vezes a gente sofre um pouco de algumas pessoas, não são todas, né? Mas a gente não tem acessibilidade 100%. Mas alguma coisa a gente tem. Às vezes muita pessoa tem dúvida e tal, né? E acabam se achegando mais à comunidade. Mas é bem pouca a acessibilidade que a gente tem fora do ambiente de trabalho. É menor ainda, na verdade. Porque às vezes as pessoas se adaptam através de mensagem, português, tudo, mas é uma coisa muito pouca, né? Uhum, Precisa ter mais acessibilidade para nós. com certeza. Tiago? Falando a verdade, fora é muito difícil, porque a maioria das pessoas às vezes nem percebe que nós somos surdos. A pessoa acha que a gente é ouvinte. Só depois que a gente avisa que a gente é surdo que ela tem essa consciência, sabe? E daí quando a gente fala, muitos têm medo e acabam até se afastando. Ou não é questão de falsidade, mas assim, é com relação a conhecer um pouco da cultura, conhecer, mas a maioria às vezes se acaba se irritando, assim, com medo de como dialogar, sabe? Acha que a gente é diferente, daí ela fala assim, ai, desculpa, eu não entendo e sai. Mas eu acho que é um pouco falta de informação, né, sobre nós. Nós, por exemplo, não temos uma cara específica, né, como a maioria das pessoas acham, né? Mas tem várias questões que precisam de acessibilidade, mas não existe porque a pessoa não sabe que a gente é surda ou não percebe que a gente é uma pessoa que necessita dessa acessibilidade. Então, falta um pouco a divulgação de tudo isso, sabe? Por exemplo, no mercado. Teve uma mulher que veio conversando comigo e falando alto. Eu falei assim, mas gente, eu não tô entendendo nada. Deu, como assim? O pagamento, tipo, o cartão não passou? E ela começou a falar alto, assim. Eu falei assim, calma, gente. Calma, eu vou pagar. Calma. Calma que eu só não tô entendendo o que você tá falando por causa da máscara. Porque acho que ela deve ter pedido para mim o cartão e eu não me escutei, eu não sei o que aconteceu, sabe? Aí uma pessoa, através de gestos ali, me ajudou, e daí a caixa entendeu de modo claro o que eu precisava. E também não falar de modo alto, ou tipo, calma, é só ter calma, né? Só ter E daí eu calma. fiquei morrendo de vergonha, porque daí já chamou a atenção de todo mundo, né? E isso me deixou bem envergonhada. O Everton também. Falta um pouco tempo, né, pra gente finalizar, né? Vamos finalizar. Ah, sim, vamos finalizar já. Ele tem que voltar para a linha dele lá, com certeza. Gente, Ele tá querendo explicar alguma coisa? ele quer explicar? Sim, aham. O ano passado também aconteceu com ele, complementando só, né, o que o Thiago tinha falado sobre que ele precisava ter mais acessibilidade aqui na empresa, né? Em si, falando sobre a Renault, né? Eles colocaram, tipo, de uma faixa para identificar nós que somos surdos, sabe? Porque eles falavam, assim, que tinham dificuldade de saber quem era surdo e quem não era. Mas, assim, eu acho que é um pouco mais falta de... É importante identificar, mas falta um pouco de informação, assim, das pessoas. É, é complexo, né? É bem complexo. Mas, de qualquer maneira, gente, Pode falar. posso falar? Uhum. Não, eu imagino. É bem complexo mesmo. Você estar com uma marca em você não é positivo. Não ser percebido também não é positivo. Como o Tiago falou, tem outras deficiências que, ao você olhar para a pessoa, você percebe na hora a deficiência. Eu não tinha nem pensado nisso. Olha que importante. Eu não sei se eu vou errar aqui, mas eu tenho a impressão de que somente os surdos passam por isso. Porque é uma pessoa completamente normal, não tem nada no rosto, não tem nada em lugar nenhum que demonstre isso. O que falta mesmo são políticas inclusivas que, que inclua toda a população, né? E que a população conviva
com os PCDs de uma forma harmônica. É só isso que falta, né? Falta sempre mais políticas de inclusão por parte dos governos, para que todos tenham essa noção. Todo mundo sabe que tem que respeitar, de tanto falar, tem que respeitar, embora, claro, que alguém não respeita alguém. Mas ainda falta agora ter essa paciência, sabe? A paciência do próprio PCD, como colocaram aqui, mas também a paciência lá da Caixa. Ela não precisa gritar tanto, ela já viu que não está ouvindo, né? Então vamos se acalmar para poder ajustar e resolver a situação. Quanto mais ficar estressado, mais não, vocês vão ficar estressados e menos vai haver comunicação. Eu acho que tem que haver calma. E vamos trabalhando. Ambos fizeram aqui propostas bem interessantes, que a gente anotou tudo aqui, vamos passar tudo para o Edson dos Anjos, que é nosso coordenador aqui, que trabalha as políticas para os PCDs no geral. Então, a gente vai encaminhar, ele está numa outra atividade, porque não pode estar aqui, ele até tentou chegar aqui, mas não conseguiu. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, me comunicar com vocês, sabe? Me deu uma vontade, assim, vocês me tocaram, de começar a prestar mais atenção na língua de sinais. Quem sabe, uma hora vocês não vêm aqui ser entrevistados e eu já consigo fazer entrevista assim, sozinha, sem depender de uma intérprete, né? Quem sabe? Ó, vamos ficar de olho, viu? Não, é verdade, gente. Vocês falaram hoje e a gente, como comunicador, tem que se comunicar com todos também, sabe? Então, me deu essa vontade agora. Achei que foi importante. Agradeço muito, Tiago, você deixar sua linha, seu trabalho, vir aqui. Foi extremamente importante para todos os PCDs da Renault, as suas colocações, as suas necessidades. A mesma coisa você, Everton, super importante para todos os PCDs também da Bosch, saber, você colocar voz aqui, né? Colocar um luminoso para as necessidades que vocês têm. Eu aqui desejo um mundo mais inclusivo para todos nós. É isso que eu desejo, sabe? Que a gente consiga todos ter seu espaço na sociedade, é o que a gente busca, é pelo que a gente luta, tá? Um grande prazer estar aqui com vocês. Vê se está tudo certo, vocês querem dizer mais alguma coisa, tá, Kelly? Pode continuar. O Everton está dizendo que, que continuemos, pode convidar a gente mais vezes, que a gente vem. Sim. Tranquilo, então. Então, ó, tranquilo. Como que é muito. Qual é o sinal de muito obrigada para eu fazer para eles? Assim, ó. Assim. Isso, ótimo. Obrigada, Kelly. Bem bacana esse conteúdo, tá, gente? Deixa de divulgar, tá bom? Fiquem bem todos, tá? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo e abraço para todos. Obrigada.